Muito obrigado pela sua companhia, muito boa noite. Está entrando no ar o Visão 360 aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. No Visão 360 de hoje, vamos falar sobre economia, o momento atual do cenário econômico. Assuntos que lidam diretamente com a guerra no Irã, por exemplo, com os efeitos no seu bolso. A decisão do Copom de baixar a Selic, a taxa básica, como funciona, o que muda para nós e para as empresas. São vários os assuntos que a gente aborda a partir deste momento. O nosso entrevistado é o economista Abdon Barreto Filho, um nome já para lá de conhecido no nosso cenário gaúcho aqui e mundo afora. Muito obrigado por sua presença. Poxa, é um prazer conversar contigo, com os nossos telespectadores. Eu recebi o convite e fiz todo o possível de estar presente para poder contribuir, apesar de que a economia é um assunto que está nas nossas casas, que são as mulheres as maiores economistas, e que os economistas, todo mundo dá uma opinião, e tem que se estudar para falar em economia. Eu tenho a especialidade de um segmento, que é a economia do comportamento, economia criativa, economia do turismo, mas fui obrigado a estudar macroeconomia, microeconomia, que é o que nós vamos conversar hoje. E temos muito a falar. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai em seguida para este assunto, porque antes tem as notícias do dia. O conflito no Oriente Médio segue trazendo insegurança para a economia global. Depois de Israel atacar o campo de gás de South Pars, no Irã, o país faz retaliação e mira instalações no Golfo, Catar e refinaria saudita, ameaçando bombardeiros. O Catar reduziu, inclusive, a produção de gás e preços dispararam na Europa. A polícia investiga se foi veneno responsável pela morte de uma mulher de 44 anos no interior da Paraíba. Outras 113 pessoas buscaram atendimento médico com os mesmos sintomas de intoxicação. A vigilância sanitária interditou o estabelecimento, que fica no município de Pombal, a 370 quilômetros de João Pessoa. Conforme a Anvisa, os alimentos não estavam armazenados de forma adequada e havia a presença de insetos. O local tinha sido dedetizado há pouco tempo, por isso a suspeita de envenenamento. E a Justiça Federal de Minas Gerais, através do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, decidiu por unanimidade a retomada dos benefícios concedidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira instância havia revogado os benefícios sob o argumento de que Bolsonaro cumpre uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Mas o ex-presidente recorreu e, mesmo preso, volta a ter os seus direitos na legislação. O ex-presidente tem benefícios vitalícios, como seguranças, carros oficiais e assessores. Segundo a desembargadora e relatora da decisão, Mônica Cifuentes, a lei não estabelece condicionantes relacionadas à liberdade ou à existência de condenação criminal. Vamos ao intervalo e já voltamos falando sobre economia, macro, consequências para o seu bolso, aqui no nosso quintal, por causa da taxa Selic, mas também por tudo que acontece lá na Ásia. Já voltamos. No Visão 360, o assunto de hoje é economia.
não exatamente aquela economia doméstica, mas a economia macro que vai influenciar, logicamente, em todo e qualquer tipo de economia, inclusive a doméstica. O bolso de cada um de nós, que vai ao supermercado, que paga a conta de energia, que vai ao posto de combustíveis, ixi, ainda mais agora, né? Nosso convidado de hoje é Abdon Barreto Filho, economista, membro do Conselho Regional de Economia e tem muita bagagem e já disse aqui no bloco anterior que estudou para o nosso assunto. Eu entendo que é uma transformação, né, recorrente da economia, tem todo esse aspecto geopolítico que a gente está vivendo, a guerra, mas eu queria começar por um assunto local, taxa Selic. Como é que a gente explica para as pessoas qual é a importância de se manter em determinado nível a taxa Selic, que até então vinha em 15% e agora foi um pouquinho reduzida a 14,75%? O que isso significa? Em primeiro lugar, existe um Banco Central independente, né? E o Banco Central tem uma missão constitucional de tentar equilibrar a circulação de dinheiro no país, né? Ele analisa a inflação, analisa o câmbio e as expectativas dessas variáveis no dia a dia da gente. E o grande problema é que nós temos aí um desafio muito grande, que é o gastar mais do que nós temos. Então, quando você gasta mais do que você recebe, você tem o potencial de não equilibrar as finanças. E o que é que acontece? Está tendo muito dinheiro em circulação, as pessoas tendem a consumir, porque o dinheiro está em circulação, e a estrutura da oferta, os bens e serviços produzidos, não está compatível para atender essa demanda. Ora, quando você tem uma demanda aquecida e uma produção relativa, você vai gerar aumento de preços. Então, quando é que você equilibra isso? Ativando para que diminua o consumo, para evitar que tenha um colapso na produção. A princípio, mas isso aí é bobagem. Não é bobagem, isso é muito sério. Nós estamos falando de contas nacionais, da contabilidade nacional. E o Banco Central segura, claro. Aí você vai dizer, quem é que está ganhando dinheiro com isso? Primeira coisa, quem está ganhando dinheiro com isso são os bancos. E muito. E muito, porque o governo, pela sua incompetência, ao gastar mais do que arrecada, faz com que não tenha dinheiro para pagar as suas despesas obrigatórias. E por não ter condições de pagar as despesas, o que é que ele faz? Ou emite moeda, desvaloriza a moeda, ou vai buscar recursos nos bancos. Então, qual é a opção que tem? Parece uma loucura isso. Então, você aumenta esse Selic e paga mais juros? É isso mesmo que está acontecendo. Como é que se resolve isso? Vai se resolver a partir do momento que tem um equilíbrio fiscal financeiro, o que não está acontecendo. E já houve isso? É uma curiosidade agora. Já houve. Os cenários, eles se transformaram muito no Brasil, economicamente falando. Nós tivemos mudança de moeda, tivemos planos, enfim. Mas houve esse equilíbrio? Houve. Em determinado momento, claro, você disse a verdade, nós somos um país que não é para amadores, né? Não, de forma alguma. O único amador que deu certo fundou um banco. Então, na realidade, o assunto sempre envolveu a questão de controlar os gastos públicos, né? E dentro da economia, nós temos vários modelos econômicos, né? Você tem um grupo que acredita que o Estado é o grande indutor do desenvolvimento, é o modelo que se utiliza a orientação de John Maynard Keynes, do keynesianismo. Tem outros que não querem isso, querem um modelo onde o mercado vai se regular.
E também não acontece isso porque o mercado, eu tenho uma frase que eu digo nas minhas palestras, o mercado não é Deus, Deus perdoa. O mercado não perdoa, ele quer mais, mais e mais e mais. Aí ficamos sempre com esse problema. Você pode ter equilíbrio em determinado momento, pode ter, quando nós criamos o real, nós conseguimos um estágio muito bom desse processo. Exatamente. Mas na hora que começou aquela política, com todo respeito, e o Brasil é muito desigual, Glauco, né? Eu digo isso no livro que eu publiquei sobre economia, e nas minhas aulas na universidade, tem 3 Brasis. Tem o Brasil dos miseráveis, dos pobres, que envergonha todos nós. Tem o Brasil dos corruptos e corruptores, que também envergonha nós. E tem o nosso Brasil, do Glauco, do Abdon, de muita gente que trabalha, que paga impostos. Eu tenho um problema sério, porque as pessoas que eu voto não se elegem. O senhor está fazendo as escolhas certas, mas estão elegendo as erradas. Porque a democracia é isso. A democracia é o poder da maioria. Tomara. Assim como o senhor, está cheio. Está cheio. E essa grande parcela é de Glaucos e de Abdons, que pagam seus impostos e se veem frustrados, né? Tem uma minoria silenciosa. Por que é que eu fiz, na hora que o seu produtor me ligou, do tema é economia, coisa e tal, eu falei, não, mas isso aí, a mídia discutir isso é muito importante. Porque agora, você aí na sua casa, no YouTube, onde você está falando com pessoas que não têm interesses políticos partidários nenhum, né? Eu tenho uma formação, dediquei a minha vida a estudar, né? Hoje faço palestras, faço diagnósticos, tenho família, tenho alunos, e eu fico pensando, o que é que nós queremos para o nosso país? Quando você abre as manchetes, assiste, é só corrupção, é só querer tirar vantagem em tudo. Não é possível. Que Brasil é esse que envergonha a gente? O cara quer enriquecer em 4 anos. O que fizeram com os pobrezinhos do INSS, o que estão fazendo com esse super problema do banco, nós temos que tirar limpo. Nós temos que passar isso pela mídia, mas não a mídia que queira proteger, a mídia que queira mostrar. Que queira investigar e mostrar. Não existe estabilidade financeira sem estabilidade política? É difícil. Apesar da democracia... Financeira não, desculpa, econômica. Econômica. É mais correta. É correta, porque você trabalha com 2 grandes variáveis, Glauco, você deve saber. Uma são as necessidades humanas ilimitadas. O ser humano, quanto mais tem, mais quer. Faz parte do processo de ser humano. Se não fosse isso, nós estaríamos lá na caverna ainda, no tempo do Platão, o mito da caverna. Nós sempre queremos mais. Aquele meu artigo que eu encaminhei para vocês sobre a economia do transporte é uma prova da evolução que tem o ser humano no planeta. Só que nós hoje somos 8 bilhões de pessoas. E, por outro lado, ao mesmo tempo que as necessidades são ilimitadas, você tem os fatores de produção limitados. Terra, capital, trabalho. Esse livro aqui do Prêmio Nobel do ano passado, ele fala do problema seríssimo, que é o dono do capital. Quem é que tem o capital hoje? E hoje, quando se discutiu o capital lá no século XIX, que era aquelas máquinas de a vapor, hoje é conhecimento, hoje é inteligência artificial, hoje são tantos fatores de produção que continuam fortes. E a partir disso tem uma ordem mundial. Ora, você tem, por um lado, as necessidades ilimitadas e, do outro lado, os fatores de produção limitados. Porque você não consegue fazer tudo para todo mundo. No dia que isso acontecer, não vai ter mais economia. E nessa parte que o senhor fala que alguns ganham, e ganham bastante, e frisou os bancos
quando nós falamos de taxa Selic, há alguma diferença considerável quando nós colocamos lado a lado a taxa anterior de 15 e essa atual de 14,75? Faz muita diferença para quem está ganhando, mas também para quem precisa enfrentar a taxa Selic. Por exemplo, quem precisa de crédito. Olha, existe uma equipe de economistas, né, que faz as análises setoriais com dados suficientes, onde calcula o IPCA, calcula todos os indicadores econômicos, se reúnem e analisam. Quando você decide por uma taxa, você tem um resultado de uma série de informações coletadas pelo banco de dados do histórico. Por exemplo, quando você aumenta a taxa Selic, aí tem um termo em latim que se usa na economia, ceteris paribus, né? Você tem que dar um corte para analisar aquele momento. A maior vítima é o próprio governo, porque ele está pagando mais juros para rolar a dívida. Mas quando você aumenta a taxa de juros, você está diminuindo o quê? A circulação de dinheiro na economia, que talvez seja um dos itens que inflacione. Então, 0,25 na taxa Selic, ela é muito pequeno, mas ele como é que eu vou dizer, aceito pela situação que está acontecendo no mundo, que o Banco Central não controla. Foi como eu falei, ele tem que olhar a contaminação no exterior, tem que olhar a inflação dentro do país e a expectativa que cada cidadão pode ter sobre aquilo. Gente, mas que loucura é essa? Realmente é. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, né, em economia tem um negócio chamado efeito demonstração, onde os pobres tendem a imitar os ricos, aonde os países pobres tendem a imitar os países ricos. Você tem um país com esquema de comunicação fantástico. O Brasil tem um esquema de televisão, rádio, principalmente televisão e rádio, né? Onde você está sendo bombardeado o tempo todo de novos produtos. E a bola da vez agora é a Bet. Então, você tem gente que ganha Bolsa Família participando de jogos na Bet. Então, tudo isso está acontecendo e você fica, o que é que vamos fazer? Aonde é que a gente pode controlar? Claro, o ideal seria que todo mundo aprendesse desde pequenininho educação financeira. Por isso que eu falei que as mulheres são as maiores economistas, para manter o equilíbrio, porque se você mantém o equilíbrio, você sabe perfeitamente que pode gastar aquilo que você pode pagar e se endividar no máximo 30% da sua receita, o que não acontece. Quando o senhor falou em aspectos exteriores, está tudo no pacote, o que está acontecendo lá na Ásia, o aspecto Trump, das suas relações exteriores e comércio com outros países, está tudo dentro desse pacote? Tem que olhar para todo esse cenário? Perfeito, porque nós não somos uma ilha, né, Glauco? O Brasil, apesar de ser um país que produz muito, né, é um líder em commodity, aí soja, minério de ferro e petróleo também, nós somos produtores de petróleo. E por incompetência nossa, esse petróleo podia ficar no Brasil se houvesse investimentos em mais refinarias. Porque se houvesse mais refinarias, nós não íamos comprar o diesel. Sim, e aí exporta como commodity e traz de volta o diesel. Exatamente. Eu não sei quem é que vai fazer isso no país. Então, tem muita discussão eleitoreira, muita discussão para as próximas eleições e tem muita discussão sem base técnica. Então, quando você faz uma decisão econômica, você tem que analisar as variáveis incontroláveis. Quais são elas? Primeira grande variável incontrolável é a globalização da economia. A globalização da economia é uma realidade e está aí. Por competência dos setores exportadores,
Quando houve o problema nos Estados Unidos, eles foram buscar novos mercados. Então, a globalização da economia é uma verdade. Segundo, os avanços tecnológicos. Gente, quem poderia imaginar o que está acontecendo no mundo com os celulares? O mundo mudou. Quando você tem os avanços tecnológicos disponíveis, acessíveis, você está conseguindo criar novos mercados e destruir outros negócios. Terceiro, algo que é muito interessante ainda dentro desse cenário que você comentou, desregulamentações de mercados. Mais do que nunca, as grandes organizações querem influenciar as regulamentações da sua atividade. Olha a briga com as Big Techs para fazer controle ou não das criancinhas que ficam ali. E tem um quarto item que eu estava tentando encontrar algum autor que falasse sobre isso, não encontrei até o momento, é o grande problema, Glauco, dos conflitos geracionais. Hoje nós temos convivendo na economia brasileira e no mundo, de maneira geral, o que nunca houve, 7 gerações diferentes. Então, você tem pessoas com 90, 80, 70, 15... Porque a expectativa também aumentou, né? Aumentou o perfil. E essas pessoas, elas se degladiam em determinado momento. Porque, se você abrir a televisão, eu outro dia estava comentando isso, gente, só vi publicidade para o pessoal de 30 anos. Aí teve um banco que criou uma campanha para gente de 70 e cresceu 300%. Que coisa. Então, tem nichos de mercado que a economia não explica, mas o marketing pode explicar. E para completar repetindo, a globalização da economia, avanços tecnológicos, desregulamentações de mercado, conflitos geracionais e o item principal, sustentabilidade do planeta. Quando você ignora essas grandes variáveis, você está arriscando demais. Por isso que o planejador, o gestor, você que está me ouvindo agora, assistindo televisão, você que gosta desse tema, talvez eu estou sendo um pouco didático, é mania de professor ser didático. Por favor, porque eu estou tendo uma aula e todo mundo que está acompanhando certamente também. É mesmo, Cláudio? Eu estou gostando muito. Porque você tem aí aquilo que nós chamamos da gestão. Então, quando você vai tocar uma empresa, e o Brasil tem, eu não sei quanto número, mas os MEIs, né? A possibilidade do sonho do cara ter a sua pequena empresa, daquilo que ele organiza, dos jovens que querem, essas coisas do cara do startup, são milhões de sonhos de startup e você conta no dedo aquelas que dão certo. É aí que o senhor está falando do sonho e eu pensando, por outro lado, dos pesadelos também. Muitos deles acabam não se concretizando em sonhos, né? Porque a porcentagem de empresas que acabam fechando, né, é enorme. Porque enorme. A estatística fala que você cria uma empresa e em 2 anos ela pode se liquidar ou não. Mas por que isso? Porque é igual jogador de futebol. Eu sei que no Rio Grande do Sul, futebol é um negócio impressionante, o poder que o futebol tem, o envolvimento que tem. Quando eu vim morar aqui, me perguntaram qual era meu clube. Tem que ser, ou é azul ou é vermelho. Claro. Aqui é assim, o senhor sabe. E você vê a quantidade de gente que joga futebol nos vales, pequenininho, e quantos conseguem ter sucesso. Sim. Mas aquela trajetória está envolvendo um monte de gente, empresário, financiamento de coisas. Então, a mesma coisa com as empresas. Gente, ao montar uma empresa, você pode fazer com que essa empresa atenda uma ou algumas das necessidades, ou, segundo as leis do marketing, se você não for líder do setor, crie um setor para ser líder. Então, quando você vai criar uma startup, e às vezes eu fico pensando, tem alguns alunos, professor, eu estou fazendo isso, eu pergunto, e quem é seu público? Ele não responde, porque ele não pensou nisso.
Ele não pensou que nós estamos na economia de mercado. Se você criou o programa 360, tem uma entrevista da economia, deve ter muita gente interessada. Isso aí não me interessa. Faz parte. São segmentos e nichos. Segmentos e nichos é que determinam o crescimento ou não da sua oferta. Um dos aspectos que o senhor falou também foi sustentabilidade. E aí nós entramos na energia. Aí nós temos petróleo, temos gás, temos energias renováveis, enfim. É tão determinante assim? Inclusive, Cláudio, se você me permite, eu acredito que um dos motivos dessa guerra que está existindo é por causa disso. Por quê? Se você fazer uma análise da macroeconomia, você vai observar o fortalecimento do petróleo e do petrodólar. Quem é que comprava petróleo com preço barato? A China. E a China tinha, no petróleo do Irã, condições de produzir e estocar como nunca, principalmente a inteligência artificial. Então, o financiamento dos dólares gera energia a preço barato para poder utilizar as tecnologias assim. Então, a inteligência artificial está absorvendo energia muito grande. E a China compra até hoje o petróleo do Irã, e lá nos Estados Unidos, que não consegue ter uma estrutura de custos que a China tem, por uma série de fatores, né, históricas, de empreendedorismo, de visão, de opção. A China é liderança em energia para carros. Ela tem, ao invés de fazer guerra, a China faz produtividade. A produtividade do chinês, isso é recente. Isso é recente. Então, a energia, ela está aí. Está por causa disso tudo. Não só na produção, como também para viver. Olha o gás, gente. Olha a Europa sem gás. Quem mora na Europa, quem passeia o gás. Se faltar gás, o cara morre de frio. Então, a energia continua sendo elemento. E dentro dessa energia, nós temos aí o petróleo. Agora eu lembrei do aspecto, a Petrobras anunciou ontem que descobriu mais um poço na Colômbia, poço de gás. E é uma parceria. Isso vai permitir todo esse conjunto que já foi descoberto na Colômbia, um aumento de 200% na reserva lá na Colômbia, mas que possibilitaria, com o passar do tempo, exportar para países como o Brasil. Por que isso? Por causa justamente da sustentabilidade e do fato de ter que suprir a necessidade tão grande de energia, já que o petróleo, ao que tudo indica, tem dias contados. Vou lhe pedir uma permissão para fazer um intervalo. E já a gente volta aqui no Visão 360, porque tem bastante coisa a falar ainda a respeito de economia no macro. Professor Abdon Barreto Filho está dando uma aula aqui. Espero que vocês estejam aproveitando. Já voltamos. Visão 360, hoje falando de economia. Na verdade, assim, eu poderia dizer que é uma entrevista, mas não, é uma aula. Afinal de contas, estamos com o professor Abdon Barreto Filho, economista, reconhecido, uma longa trajetória falando deste assunto, e nós estamos tentando porque é muita coisa, abordar alguns aspectos que são mais prementes neste momento na nossa realidade econômica no mundo. E é claro que a guerra que está acontecendo lá, Estados Unidos, Israel e Irã, ela tem reflexos muito grandes e pode ter mais consequências ainda. O senhor acredita em crise econômica global até a partir do momento em que houver recrudescimento, continuidade? Porque me parece que não há, assim, uma expectativa de fim de guerra, infelizmente. O que pode afetar no cenário mundial econômico? Olha, uma nova ordem mundial. Isso que está acontecendo sobre o petróleo veio resgatar a importância do petróleo no mundo, que estava sendo relegado a um plano inferior.
A partir do momento do que está acontecendo, quando o presidente dos Estados Unidos faz o que quer, vamos fazer a América novamente grande, essa coisa toda, ele percebeu que os Estados Unidos tem uma política econômica, aliás, sempre teve, comandada pelo petróleo e pela indústria bélica. Ele estava perdendo, os Estados Unidos continua perdendo as guerras comerciais com os seus parceiros, né? E a dívida interna americana muito grande. Quando ele assumiu, ele tomou a decisão para fazer com que se resgatasse o posicionamento norte-americano no planeta. Isso é uma variável. A outra variável que está atacando, que isso daí a gente tem que observar, é a questão do fanatismo religioso ou da religiosidade. Nós temos um país fortíssimo, que é o Irã, que são persas, né? Não são árabes, são persas. E toda aquela política externa do Irã é para destruir Israel e destruir os Estados Unidos. Então, o que acontece? Você tem o poder econômico, o poder bélico, e você tem a perda de mercados para os novos entrantes, e do outro lado você tem aquela visão de destruição do próximo. Porque quando você vê a discussão de destruir um país, de destruir uma cultura, e é impressionante o poder bélico do Irã, não é? Eles descobriram, fizeram drones mais baratos, mais econômicos, agora tem um míssil que se destroça. Quem sabia disso, né? Imagine se eles tivessem condições de fazer uma ogiva nuclear e largar em Israel ou mandar para os Estados Unidos, que era a disputa. Então, tem várias leituras aí. E, para mim, o que eu digo, assim, com certeza, isso não vai demorar muito. Sabe por que não vai demorar muito? Porque, se continuar assim, eu acho que pode ter um cataclisma. A gente pode sumir do planeta. Porque a situação do que está acontecendo no Irã e essa provocação que o Irã está fazendo de bombardear os seus vizinhos para que esses vizinhos questionem o posicionamento ao Trump, é uma estratégia. Assim como vai ter eleições nos Estados Unidos e apenas 27% do eleitorado norte-americano está aprovando essa intervenção. Agora, quem é que está apanhando e sofrendo como nunca? É o Líbano. Um país maravilhoso. Olha o tamanho do Líbano. Está sendo massacrado. Por quê? Pelo financiamento de um grupo terrorista do Irã. Então, eu acredito, talvez eu possa me enganar mais ainda, mas eu tenho a impressão que essa situação vai ter que chegar ao fim a partir dos parceiros dos Estados Unidos que estão ao redor do Irã. Assim como Israel está cercado de gente contra ele, os persas, o Irã, não tem muitas simpatias na região. E o poder econômico de quem tem petróleo é muito grande. Eu acredito que vai se chegar a um consenso, ele vai recuar, e a maior dificuldade é quem vai tomar o poder no Irã, porque as gerações que estão lá nunca souberam o que é democracia. É uma turma que já pegou essa coisa dos ayatollahs, mas a opinião pública está fazendo pressão. Eu acredito, na minha opinião, que não vai demorar muito mais, né? Eu acho que vamos chegar a um ponto aí que alguém vai ter que recuar. Aula com o professor Abdon Barreto Filho, e eu não poderia deixar de lhe perguntar a respeito das relações Brasil-Estados Unidos, do ponto de vista econômico, que temos várias taxas que foram impostas, algumas foram retiradas. Hoje nós temos um meio termo em várias situações. O que o senhor acha deste cenário econômico, Brasil-Estados Unidos? Aquilo que aconteceu das taxas, a gente sabe que além
da análise econômica, teve análise política também, né? Muito, né? Análise política e a informação é equivocada. Mas, por exemplo, se você chegar em Nova York, ou Boston, ou Miami, você toma o seu café nas cafeterias norte-americanas, é café brasileiro, pô. Você vai no café na manhã do resort, você vai pegar o papai, é brasileiro. Você tem todo um trabalho de anos e anos de parceria dos Estados Unidos com o Brasil, né? É só observar no turismo, por exemplo, né? Eu tenho a honra de ter o reconhecimento. Especialista. É um dos especialista Estados Unidos na minha área, o Recognize, por aquilo que nós chamamos da indústria da paz, né? E tem um detalhe, o presidente não é eterno. A cada 4 anos você tem eleições. Me parece que as reeleições norte-americanas com as eleições brasileiras tendem a se estabilizar a partir do poder privado. Começaram os importadores de grãos, o pessoal que trabalha com turismo e hospitalidade, os eventos, a carne, tudo isso está lá, porque a inflação está batendo no bolso. E quando a inflação chega, foi nossa pauta anterior, o cara pergunta, ninguém está preocupado. Olha, gente, o cidadão brasileiro que acorda de manhã, pega a sua viandinha, sua marmitinha, na hora do almoço compra um farroupilha. Isso não está muito ligado em política, porque o caso dele é sobrevivência. E a mesma coisa no modelo norte-americano. Eu tive o prazer de conviver, meu irmão trabalhou lá nos Estados Unidos. A classe média, aquele trabalhador, e às vezes pode ser uma grande vítima, porque esse trabalhador talvez não tenha tido a oportunidade de avançar na sua qualificação para disputar os outros no mercado. Olha o que aconteceu com a Coreia, em 20 anos mudou. Olha o que aconteceu com a própria China. Quem se lembra da China, o cara ia pegar arroz, abraçava o arroz e cortava com a foice. Hoje você vê a tecnologia, porque educação, conhecimento. Se não tiver educação, não tiver conhecimento, nada se consegue. Eu acredito que os Estados Unidos, na América do Norte e o Brasil, as relações vão retomar, mas a partir do momento da iniciativa privada. E diga-se de passagem, os exportadores brasileiros estão dando um banho, porque ao invés de ficarem chorando pelos cortes dos Estados Unidos, foram buscar novos mercados, né? Isso é competência. O Brasil descobriu novos mercados. É a iniciativa privada que vai fazer isso. Política, a cada 4 anos muda. E os nossos polos tecnológicos, nós evoluímos bastante na produção em si. O nosso produto tem mercado. Então, tem que tirar chapéu também para quem investe em qualificação. Podemos falar aqui do nosso micromundo Rio Grande do Sul? O senhor estava brincando antes da entrevista aí, Rio Grande do Sul, vamos lá, levanta Rio Grande. Nós estamos inseridos dentro deste cenário brasileiro de que forma, na sua análise? Esse livro aqui, do meu colega da faculdade, do Conselho Regional da Economia, ele é otimista. O Rio Grande tem saída? É uma pergunta. É uma análise, um estudo muito grande da série histórica, dos equívocos que foram realizados, né? E onde é um Estado que gastou mais do que tinha, se endividou, e depois teve alguns problemas seríssimos da decisão, por exemplo, da matriz, né? Nós temos hoje um agribusiness fortíssimo, né? Quem viaja pelo interior vê os investimentos que são realizados na área da agricultura, na seleção natural, seleção da produção de gado. É gente de muita... Semente. Houve muito investimento. Que paga royalties. Mas eu me lembro, alguns anos atrás, que aquela questão dos transgênicos foi motivo de quebrarem laboratórios. E hoje, se não houvesse, além do trabalho de pesquisa, que foi fundamental
para que pudesse ter essa produção maravilhosa, o Rio Grande ainda tem uma matriz focada no setor primário. Isso é um problema, porque o setor primário, ele é importante? É, mas ele não gera tanto emprego como o setor secundário. E no setor secundário, nós temos a produção de máquinas e equipamentos, que no Brasil, muito bom nisso daí, o caso do Rio Grande do Sul, e tem ainda uma área que talvez não tenha sido levada tão a sério, que é a questão do turismo. Se você olhar Gramado, Canela, região da Serra, é o Brasil que deu certo. O nível de qualidade de vida, a geração de emprego, as pessoas estão lá trabalhando e sendo felizes. E para você ter ideia, meu amigo, eu trabalhei e pesquiso isso há muitos anos. O Rio Grande do Sul possui 497 municípios. Dos 497 municípios, o Ministério do Turismo criou uma estrutura para para classificar municípios turísticos. E o Rio Grande do Sul está sendo revista agora, 383 municípios que foram considerados turísticos. Mas e daí? Conseguiram ser classificados com toda aquela estrutura de estruturação da oferta, qualificação e tal, mas formaram 28 regiões. Entretanto, você teve, nos últimos anos, 8 secretários de turismo diferentes. O trabalho que foi montado, os governos anteriores, parece que não existiu. Não tem continuidade? Não há continuidade. Eu sou vítima disso. E outras pessoas também. O senhor no governo Sartori? Sim, eu passei 4 anos, já para passar um ano, passei 4. Né? E você tem um elemento fundamental. Sabe quantos eventos o Rio Grande do Sul realiza por ano? Rodeio, Paixão de Cristo, agora que vai ter imigrante, Festures em Gramado, Festa da Uva. 407 eventos cadastrados por ano. Todo dia tem festa no Rio Grande do Sul. E as comunidades estão felizes por isso. Então, o que é que está faltando para isso alavancar? Primeiro, existe sim uma decisão da ponta, que são os municípios que querem. Mas o que é que falta? Aí falta estruturação da oferta estadual, falta qualificação daquilo que vai para o mercado, falta apoio à comercialização, no caso das agências de viagem, de todo esse trabalho que envolve colocação do produto e avaliação de resultados. Se você pegar um município industrial e um município turístico, a qualidade de vida do município turístico é maior do que industrial. Só perde, talvez, na renda. Agora, por que é que isso não é discutido a nível político-estratégico? Por questão de miopia mercadológica. Você mostra a lua, a pessoa olha para o dedo. Não percebe que isto é algo novo. E é algo novo que a Espanha já descobriu, a França já descobriu, outros países descobriram, porque quando você investe, quando você promove, quando você faz com que tenha fluxo de visitantes para o seu município, você está gerando dinheiro novo na sua comunidade. E chamou a atenção que o Rio Grande do Sul enfrentou o que enfrentou, né? Aquela grande enchente, enfrentou a pandemia anteriormente, o turismo foi seriamente afetado nas duas situações, porque mesmo que a serra não tenha alagado, Gramado, enfim, as pessoas, muitas, fazem um turismo interno, né? O que tem que mudar? É a mentalidade? Ou não há, na sua visão, uma luz no fim do túnel? A luz no fim do túnel, eu sempre digo, são os mais jovens, né? E as mulheres. Porque as viagens familiares, geralmente quem decide são as mulheres. Ah, é? A pesquisa fala que quando se fala família,
Não, você tem viagem para solteiro, tem viagem para separado, tem viagem para LGBT, tem todos os tipos de viagem. Mas as viagens familiares são aquelas que mais movimentam. E quando você consegue estruturar essa oferta, você consegue também atrair mais visitantes. Eu acredito, por exemplo, que deveria se manter uma estrutura de qualificação desses municípios turísticos e de um apoio constante na promoção dos destinos. Eu estava analisando nos últimos anos alguns eventos que são realizados e fui visitar, eu fiquei impressionado. Agora mesmo em Campina das Missões vai ser inaugurado a Rua Russa. Rua Russa? Russa, porque ele tem uma comunidade russa muito forte. Sim. Então, o Rio Grande do Sul tem uma beleza antropológica, uma beleza plástica, geográfica, histórica, cultural, que o próprio gaúcho, às vezes, precisa conhecer mais. Agora, temos problema de estrada, temos problema, e problema não falta, mas você sabe que existe um potencial de mercado, que a Serra já descobriu isso. Mas você tem os outros. Por exemplo, Glauco, os dinossauros mais antigos do mundo foram encontrados aonde? Na minha região. Formação Geológica Santa Maria. Exatamente. Que vai de Candelária até Mata. Quando eu vim morar aqui no Sul, em 83, eu fiz um projeto de fazer um concerto para 200 milhões de anos na Cidade da Mata. Aí nós fizemos um concerto lá na Cidade da Mata, falando, olha, isso aqui é patrimônio da humanidade. O que é que aconteceu? Anos depois, com todas essas pesquisas que foram realizadas, o Guinness Book reconheceu que é patrimônio da humanidade, os dinossauros na gaúcha. Agora pergunte, isso tem que estar onde? No primeiro grau de todas as escolas. Todas as professoras deveriam ensinar isso aos seus alunos. Isso não acontece. Né? Você imagine 10 milhões de pessoas, vou dar 2 milhões de pessoas visitando a região dos fósseis da pessoa. Assim como as missões, 400 anos esse ano. Então você vê que você tem a faca e o queijo na mão. Mas falta o quê? Continuidade, política e pessoas que possam sugerir e não ter medo de propor. Porque às vezes tem medo de propor, entendeu, Glauco? Sim, está cheio de gente com medo de propor, porque a opinião alheia parece que é mais importante, infelizmente. A gente está chegando no final do programa, e infelizmente também, porque o nosso tempo é limitado, mas tivemos uma aula. Tivemos uma aula com o professor Abdon Barreto Filho, e assim, em 1 minuto, o senhor espera que economicamente o Brasil este ano tenha índices bons, muito bons? É um ano eleitoral? Olha... Ou é difícil também falar nesse aspecto? Quando vocês me convidaram, eu tive o cuidado de fazer antecedentes históricos, né? Eu acredito que esse ano nós vamos ter, primeiro, uma eleição muito disputada, né? E um aluno meu perguntou, o senhor é da esquerda ou da direita? Eu falei, são duas desgraças. Porque a esquerda quer distribuir o que não produz. E a direita quer produzir e não quer distribuir. E qual é a saída? A saída, como tudo que nós aprendemos, é o equilíbrio. Isso é bom da esquerda, isso é bom da direita. Mas para isso tem que acabar com a corrupção. Tem que colocar pessoas técnicas para resolver os problemas. Não pode botar jabuti na árvore. É verdade. Porque você coloca pessoas que não têm compromisso com aquilo, as coisas não andam. Então, eu sou otimista. Eu estou cumprindo o meu papel, estou fazendo o que eu posso fazer, muita gente está fazendo o que pode fazer, e a minha resposta está nas urnas. Muito bom esse bate-papo com o professor Abdon Barreto Filho, economista. Falamos de blocos econômicos, blocos políticos, falamos, enfim, de vários assuntos, porque eles se interligam. Muito obrigado por sua presença aqui. Portas sempre abertas para o senhor no Visão 360. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para os telespectadores e internautas. E a gente fica por aqui no Visão 360, agradecendo, é claro, sempre a sua companhia aqui na tela da Masper TV.
infinitas possibilidades.